Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre princípios do direito do trabalho. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre a importância, como os princípios vão te ajudar no dia a dia, clica aí no link e assiste essa aula primeiro, tá? Depois que você assistir lá, volta para cá e continua esse vídeo. Se você já assistiu, vamos falar um pouquinho aí acerca dos princípios do direito do trabalho. Tá? Coloquei aí o PowerPoint para a gente falar um pouquinho sobre os princípios. O primeiro princípio é o princípio da proteção. Então, todo o direito do trabalho é engendrado para proteger o empregado. Ou seja, ah, quem comanda essa relação de emprego normalmente é o empregador. Tá? Então ele decide quem vai contratar, quando vai contratar, quais são as características, quanto vai pagar e muitas vezes ele decide até quando essa relação persiste. Tá? E em cima disso, demonstra claramente essa diferenciação, essa a diferença na relação entre empregado e empregador. E, e aí nós temos o direito do trabalho, ele atento a isso, ele vai buscar através da lei, através do texto legal, equilibrar essa relação, proteger o empregado. Então vamos entender assim, ó, tem o empregador numa posição e o empregado em outra. Através da legislação, a ideia é equiparar essas duas partes e não inverter. Tá? Então vamos entender. Empregador, empregado. A legislação ela vem e equipara as duas partes. É essa a ideia, beleza? Então, quando nós falamos de princípio da proteção, todas as normas, quando você for utilizar, interpretar, tem que entender que todo o direito do trabalho ele vem no sentido de proteger o empregado. E volto a dizer, né, a ideia não é inverter a situação, mas sim igualar a relação. Tudo bem? No próximo princípio, nós temos o princípio da aplicação da norma mais favorável. Então anota aí, olha. Havendo duas leis que tratando do mesmo assunto, será aplicada a lei mais favorável ao trabalhador. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho, não tenho nada. Tendo uma norma que diz o seguinte, olha, um determinado direito ao trabalhador, por exemplo, adicional de hora extra de 50%. E outra norma dizendo adicional de hora extra de 70%, a mais favorável é a de 70%. Então eu aplico esta norma em detrimento da outra, ainda que essa outra de 50 seja hierarquicamente superior. Professor, não entendi nada, explica melhor. Vamos pensar. A Constituição é a norma de maior hierarquia no Brasil. Todas têm que obedecer à Constituição. Aí a Constituição diz lá, o adicional de hora extra, o mínimo é de 50%. E aí vem uma outra legislação infraconstitucional e diz que é 70%. Né? Então você deve aplicar aquela que é melhor ao trabalhador. Então a norma mais favorável. Tudo bem? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que teve um negócio lá com a reforma trabalhista e não sei o quê. Então, ó, anota aí. Anota no seu caderno. Esse princípio, em 2017, ele foi relativizado. Por quê? Porque ele diz que prevalece o negociado ante o legislado. O que é isso? Então ele está mudando um pouco a ordem. Ele está dizendo assim, olha, aquilo que as partes negociarem, ela está valendo. Então a lei diz A e o negociado diz B, vale o negociado entre as partes. Tá? Claro que aí você vai ter a participação do sindicato e claro que você... porque nem sempre as coisas são muito claras. Às vezes você tem assim, você troca uma coisa, não pela mesma coisa menor, por outra coisa.
né? Vamos dizer assim, olha, o indivíduo recebia R$ 100 de vale alimentação. E aí eu troco o vale alimentação de R$ 100 por convênio médico. Então, eu tenho lá esse, por exemplo, vale alimentação numa legislação e tenho num acordo negociado que há uma troca por um convênio médico. Como dizer o que é melhor, o que é pior, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o negociado vai prevalecer. Então, aquilo que foi negociado entre as partes vai prevalecer. Mas existe um lastro, uma ancoragem. O que é isso? É o artigo 7º da Constituição, é as normas de direito do trabalho que estão na Constituição. Se você não tem ideia do que tem no artigo 7º, você vai lá ler o artigo 7º, ou então você vai e clica no link e assiste a aulinha rapidinho que eu dei lá sobre o artigo 7º. Beleza? Então, veja, se você não tem nenhuma ideia do que está no artigo 7º, não esquece, hein? Clica lá. E vamos continuar nos princípios. O princípio ele diz assim, o próximo princípio, in dubio pro operário. O que é esse princípio? Em caso de dúvida na interpretação da norma, deverá ser aplicada a interpretação mais favorável ao empregado. A norma, a lei, ela é texto. E como texto, ela carece de interpretação. E as interpretações podem ser diversas. Quantas vezes, por exemplo, você já não brigaram com você, ou você arrumou uma briga no WhatsApp pela forma que estava escrito? Você interpretou de um jeito e a pessoa quis dizer outro, e vice-versa. Então, a lei ela pode ser interpretada assim também, e ter várias interpretações. Então, nessa pluralidade de interpretação, vai valer sempre aquela que for mais favorável ao empregado. Por que isso? Porque basta uma interpretação dentro de um contexto. Ora, se todo o direito do trabalho tem um contexto de proteção, por óbvio que a interpretação da legislação também deve proteger, deve ser a favor do empregado. Tá? Então, a norma dá a entender duas coisas, né? Uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa boa e uma coisa melhor. Aplica-se o que for mais favorável ao trabalhador. Então, in dúbio, na dúvida, pró, a favor do operário, do trabalhador. Beleza? Então anota aí se você não anotou. Em caso de dúvida na interpretação da norma, deverá ser aplicada a interpretação mais favorável ao empregado. O próximo princípio, ele diz assim: princípio da condição mais benéfica. Uma vez estabelecidas as condições contratuais, não podem ser mudadas para pior. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que não é que eu não posso mudar, eu não posso mudar para pior. Ah, professor, então quer dizer que se eu tenho um direito que está lá no meu contrato de trabalho, eu não posso perder esse direito? É isso que quer dizer, é exatamente isso. Porém, vai surgir aí uma figura que veio aí com essa reforma de 2017, que até então ela existia, mas não dizia como ela era, né? Que é a figura do empregado hipersuficiente. Então, o empregado hipersuficiente, quem é esse cara? Então vamos lá, o empregado hipersuficiente é aquele que tem ensino superior, tá? É aquele que ganha acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é de 6.100 e pouquinho, tá? Então ele ganha o dobro disso, mais que o dobro, tá? E aí esse cara ele pode negociar por ele mesmo, tá? Então esse cara ele pode reduzir os direitos. Esse cara é uma parcela pequena do povo, né? Mas é um cara que tem autonomia.
Imagina o Neymar, por exemplo. O Neymar, ele não precisa da assistência do Estado, né, para negociar os contratos dele. Então é a mesma coisa, o trabalhador que ganha aí acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência. Tá? Mas lembrando que ele vai ter como lastro a Constituição, então ele não pode mexer em direitos que estão previstos lá na Constituição, beleza? O próximo princípio, anota aí, é o da irrenunciabilidade de direitos. O trabalhador não pode renunciar seus direitos, ressalvado o hipersuficiente. Isso mesmo. Então, por que é importante esse princípio? Esse princípio diz que o direito do trabalhador ele não pode abrir mão desse direito. Mas o direito não é dele? É dele. Mas ele não pode abrir mão deste direito. Por quê? Porque em outros momentos históricos demonstrou que quando o trabalhador pode escolher uma coisa ou outra e essa coisa for impactante para o empregador, quem vai escolher é o empregador. Houve um tempo, eu não sei, se você olhar a sua carteira de trabalho, lá na parte do fundo de garantia tem lá, opção do FGTS. E que opção é essa? A gente não opta em nada. Banco é sempre na caixa o FGTS. Para que tem isso lá? O nosso formato de carteira de trabalho é antigo, porque houve um tempo em que o indivíduo optava pelo FGTS. Ah, professor, então se ele optava, tinha outra opção, não tinha? Tinha. Chamava estabilidade decenal. O que é isso? O caboclo trabalhava 10 anos na empresa e ele tinha estabilidade. Né? O que acontecia? Então, completou 10 anos, não podia mais ser mandado embora. Só se ele tivesse, se fosse por justa causa. Mas fora isso, a empresa tinha que manter o cara lá. Isso é muito ruim, né? Porque, primeiro, que, ora, se o contrato de trabalho são duas partes dando as mãos, se você obrigar uma parte a não poder soltar até o fim da vida, é complicado, né? Até o casamento tem o divórcio. Imagine uma relação de emprego, né? Então, o que era ruim para o empregador ter essa estabilidade decenal. Mas aí você tinha a opção no fundo de garantia. Então o que o empregador fazia? Ele acabava por contratar aqueles que eram optantes, restringindo o mercado de trabalho aos não optantes pelo fundo de garantia, restando a esses tornarem-se optantes para ter facilitado aí a sua recolocação no mercado. Portanto, imagine só, se pudesse o trabalhador fazer uma cartinha lá, redigida de próprio punho, dizendo assim, olha, eu aceito trabalhar sem receber o adicional da hora extra, sem receber as férias remuneradas. Ora, há possibilidade do empregador falar assim, ele não fala abertamente, mas ele simplesmente, ele só contrata quem cumpre com aquilo, né? Quem aceitaria assinar esse documento. E na prática seria a extinção desses direitos. Tá? Então, portanto, o trabalhador não pode abrir mão de seus direitos. Ah, professor, o trabalhador é malvado, então, né? Não, não é malvado. Qualquer um busca ter a mesma qualidade, a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo serviço, pagando menos. Todo mundo busca. Né? Por exemplo, o contador ele cobra a mensalidade dobrada em dezembro. Né? Ele faz 2 folhas de pagamento, praticamente, tudo mais. E se aparecer um que não cobre, você não vai contratar? Você sendo empresário? Vai. Então, a ideia é exatamente a mesma. Ah, professor, mas empregado não é coisa, ele não é coisa, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Você que está pensando isso. Se tem 2 diaristas para trabalhar na sua casa com qualidade que você gosta, uma cobra R$ 200, a outra cobra 100,
Você vai contratar qual? A de 200? Não, você vai contratar a de 100. As duas cobram 100, mas uma não cobra o ônibus. É 100, beleza. A outra cobra 100 mais o ônibus. Você contrata qual? A que não cobra o ônibus. A ideia é a mesma, tá? E o empregado também faz das suas? Faz. Às vezes o empregado chega e fala assim, não, eu quero trabalhar, mas não quero ser registrado. Porque eu tenho lá, estou recebendo seguro-desemprego. Ou recebo um benefício se eu for registrado, eu não quero mais. Ou eu sou aposentado e o INSS não vai me trazer benefício nenhum. Aí o empresário vai lá e contrata o cara sem registro. E um dia esse cara, quando ele sai, ele põe a empresa na justiça. Ele propõe uma reclamação trabalhista. Adianta o empresário falar, não, olha, ele assinou um documento dizendo que ele não queria ser registrado. Não, não adianta nada. Por quê? Por causa do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Outra coisa que é comum acontecer também é a CIPA. Sabe o que é CIPA? CIPEiro? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. As empresas que atendem um certo requisito, elas têm que ter, e tem representante de empregado e representante do empregador. O representante do empregado dá candidatura. Quando ele se candidata, ele tem estabilidade, ele não pode ser mandado embora. Então ele só vai, quando a estabilidade vai até o término do mandato, depois tem mais um ano de estabilidade. Tá? E aí, não incomum, por exemplo, a família do indivíduo, que é de outro estado, às vezes ficou doente. Tem alguém doente, a mãe doente, ele quer ir embora para lá, ele quer ir para lá, ele quer cuidar. Isso é natural do ser humano e a empresa deve estar atenta a isso. Mas aí o empregado vem falar assim, não, me manda embora, eu assino aqui que eu não quero mais. Aí o empregador também já não queria mais mesmo. Ah, não, faz uma cartinha aí e manda o cara embora. Ele faz a cartinha abrindo mão da CIPA, para sair da CIPA. Ele pode fazer uma cartinha para sair da CIPA? Ele pode. Ah, professor, não entendi então. Não, porque a CIPA é uma incumbência. Ele pode. Só que, atenção, só que ele não pode abrir mão do direito que a CIPA trouxe para ele. Qual que é esse direito? Essa estabilidade de um ano após o término do mandato. Isso ele não pode abrir mão. E aí, então, ele pode, ao fazer essa cartinha, eu posso mandar ele embora? Não, porque ele tem 12 meses de estabilidade. Ah, professor, mas eu quero ajudar. Vou mandar. Manda. Aí lá na frente, se o cara precisar de dinheiro, você pensar 12 meses de salário, se o cara ganhar 2.000 reais, são 24 mil. O cara vai falar assim, eu vou pôr a empresa na justiça. E vai ter que pagar? Vai. Ah, mas eu tenho a cartinha. Sim, mas pelo princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele não tem valor. Essa cartinha não tem valor. Então, o que eu oriento vocês? O empregado, ele é uma pessoa e não um número. E ele assim deve ser tratado como pessoa, como indivíduo, como ser humano. E sendo ser humano, ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem anseios e tudo isso deve ser levado em consideração. Então, um empregado nessa situação, você pode oferecer férias antecipadas, antecipar banco de horas, você pode oferecer empréstimo, tudo aquilo que tiver na política da sua empresa. Porém, você não pode pegar o problema dele e trazer para você. O problema é dele, não da empresa. Então, se não há outras formas, nenhuma outra forma, infelizmente ele que peça demissão. Ah, professor, isso é maldade? Não, isso não é maldade. O problema do empregado é do empregado, da empresa é da empresa. Ou o dia que, por exemplo, faltar dinheiro na empresa, você vai ligar para o empregado e falar assim: olha, estou precisando pagar uns boletos aqui, eu vou pegar parte do teu salário. Não. O que é certo, o problema de cada um é de cada um. Tá? Então, é, a empresa deve ajudar, deve respeitar e tudo mais. Mas não pode trazer um problema do empregado para a empresa. Isso jamais. Isso vai ser um problema se vocês transformarem isso numa regra onde vocês trabalharem. Tá?
Voltando aos princípios, deu para entender se da renunciabilidade de direitos, eu acredito. Intangibilidade salarial. O salário não pode ser tocado pelo empregador. Isso é uma realidade. O empregador não pode tocar no salário do empregado. Não, isso sem possibilidades. Ah, professor, então ele não pode fazer desconto? Pode, mas só em alguns casos. Então, pode descontar o INSS? Pode. Por quê? Porque o INSS há uma autorização legal para desconto. Pode descontar o imposto de renda? Pode, porque há uma autorização legal para desconto. Pode descontar pensão, alimentos? Pode. Por quê? Porque há uma autorização judicial para isso, uma ordem judicial. Mas pode descontar mensalidade de sindicato? Pode descontar empréstimo? Esse tipo de coisa há a necessidade de uma autorização escrita do empregado, que é o dono do salário. Então, ele quer descontar uma mensalidade sindical, ele vai informar por escrito que autoriza. Às vezes, em final de ano, as empresas trazem fornecedores para vender, por exemplo, brinquedo dentro da empresa e descontar no salário. Pode? Pode, mas quando ele compra, ele tem que assinar lá que ele autoriza o desconto. E se ele esqueceu de assinar? Vai lá e busca a assinatura dele. Mas não efetuem descontos sem autorização. Isso pode ser questionado e isso pode levar a um passivo trabalhista. Ou, às vezes, tem empresas que têm cooperativas dentro da empresa, cooperativas de crédito. Então, o que a empresa faz? O empregado contribui para a cooperativa, então essa contribuição para a cooperativa já precisa de uma autorização. Aí ele vai até a cooperativa e pede um empréstimo. Ao pedir esse empréstimo na cooperativa, muitas cooperativas enviam para o departamento de pessoal a documentação para descontar os valores do pagamento desse empréstimo. Só que aí tem que vir também uma autorização. Tá? Não pode descontar simplesmente porque ficou acordado verbalmente. Não, precisa uma autorização por escrito, tá? O próximo princípio é a primazia da realidade. O que quer dizer esse princípio da primazia da realidade? Esse princípio ele vai dizer o seguinte: a realidade dos fatos se sobrepõe à forma. Então vamos entender o que é isso. Realidade: o horário que o indivíduo trabalha. Forma: o horário que ele marca o ponto. Se ele marcar um ponto, um horário, mas na realidade trabalhar em outro, eu considero que ele, para o direito, eu considero o horário que ele realmente trabalhou. E esqueço a marcação de ponto. Tá? Então, pense da seguinte forma. Hoje em dia, nem tanto, mas antigamente tinha lá empresas que tinha 2 cartões de ponto. Então, ele tinha um cartão de ponto que o cara marcava no horário normal e o cartão de ponto que o cara marcava as extras. Por quê? Porque o cara pagava hora extra por fora. Isso não pode? Não pode. Aí se o empregado entra na justiça, o que ele mostra? Ele mostra o cartão da sem hora extra. Fala, ele nunca recebeu hora extra porque ele nunca fez. Olha o cartão aqui. Mas se o cara demonstrar de qualquer forma que ele realmente fazia hora extra, ele tem o direito a receber, porque na prática ele fazia. Tá? Ah, professor, então o documento não vale nada? Vale. Deve fazer documento. Nosso ordenamento jurídico, ele tem por base essa documentação. Ele exige a documentação, precisa da documentação. Porém, a documentação não pode ser fantasiosa. A documentação ela tem que obrigatoriamente refletir a realidade. Então não adianta você pedir assinatura lá de que o empregado retirou um EPI se ele não retirou. Então ele tem que retirar o EPI e tem que assinar. Daí porque tudo que acontece na empresa, todas as informações vêm lá por escrito para os empregados assinarem. Por quê? Para ter documentação. Se você for para uma
um, um processo, formação trabalhista sem documentação da empresa, documentações que são obrigatórias a empresa ter, o simples fato de não ter já perdeu. Porque tem empregado que fala que fez uma hora extra que não fez? Tem. Aí ele diz lá, ó, trabalhava até 6 horas, mas na prática trabalhava todos os dias até meia-noite. De 6 à meia-noite, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 horas a mais de hora extra todo dia. Olha o tamanho do passivo trabalhista. E aí você não tem o cartão de ponto simplesmente para mostrar e falar, não, isso é errado. Olha o cartão de ponto dele. Ah, professor, mas então você disse que o cartão não vale nada, então se ele provar de outra forma. Se ele provar de outra forma. Ah, mas aí a testemunha mentiu. Só que é um risco. A testemunha mentiu, ela pode até ser presa. Tá? Então, assim, precisa ter documento? Precisa. Esse documento precisa refletir a realidade. Ele não pode ser fantasioso. Tá? O próximo princípio, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar lá na sala de reunião para a gente bater papo, tirar as dúvidas. Continuidade na relação de emprego. O contrato de trabalho deve postergar no tempo, ou seja, ser por tempo indeterminado. Nós falamos isso também lá na aula passada, quando falamos de contratos. Porém, aqui também não é só isso. O contrato ele é feito para durar. Então, vão ter normas que vão privilegiar isso, que vão dificultar que o contrato de trabalho seja rescindido. Por exemplo, a multa do fundo de garantia, aviso prévio, entre outras. Tá? Quando você pega a própria listagem de rescisão por justa causa, essa listagem ela já é uma maneira de restringir a justa causa. Eu não posso pegar lá uma linha e esticar ela assim, ó, de forma a abarcar outros fatos que ela não queria. Né? Por quê? Porque fere o princípio, além de outros princípios que nós vimos, também o princípio da continuidade na relação de emprego. Então, olha uma coisa bacana que esse princípio impõe. Por exemplo, se eu demito uma pessoa que tem estabilidade, a primeira opção é trazê-la de volta ao trabalho e não indenizar, embora todos queiram a indenização. Mas a primeira opção é trazer, é isso que a lei determina, em cumprimento da continuidade na relação de emprego. Se o empregado não quiser retornar, extingue inclusive a obrigação do empregador de indenizar. Olha que forte esse princípio. Tá? Então não se pode olvidar, não pode deixar de dar ouvidos aí a todos os princípios, inclusive a esse, a continuidade na relação de emprego. Beleza? Com relação aos princípios do direito do trabalho, é esses que eu tinha para vocês. E entendam, eles são importantíssimos. Conhecendo esses princípios, eles vão ajudar muito no dia a dia de quem estiver trabalhando aí nessa área de administração de pessoal, tá? Então, vai aparecer muita coisa e ao olhar para o princípio, porque a lei ela não diz assim, olha, o trabalhador não, se ele assinar para sair da CIPA, ele não vai abrir mão do direito de estabilidade. A legislação não diz isso. Isso é uma interpretação que nasce através do princípio. Então precisa conhecer o princípio. Tá? Quanto mais você souber do princípio, mais fácil é a interpretação de todas as normas. Então atente. E para encerrar a aula de hoje, eu sempre encerro com a frase da aula. Né? A frase de hoje é de Sêneca e ela diz o seguinte: viver significa lutar. Infelizmente ou felizmente é isso. Então não se intimide pelas suas lutas. Ela é a consequência de você estar vivo. Tá? E nós somos capazes de vencer essas lutas. Vencemos até hoje e venceremos. É um momento difícil? É um momento difícil. Mas todo mundo tem luta. E pode ser que a do vizinho pareça mais fácil.
e para ele não é, e para ele a sua pode parecer mais fácil. Então, vamos continuar lutando. Então, eu luto para fazer uma aula diferente para vocês, num formato diferente, vocês lutam para continuar o curso aí num outro formato, e eu creio que nós teremos aí, conseguiremos a vitória. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês, eu estarei lá na reunião para a gente continuar a nossa conversa e tirar as dúvidas. Muito obrigado da atenção de vocês e até a próxima aula.